Em relação aos hábitos, né, ele negava o fumo, né, de tabaco, e negava o uso de drogas ilícitas e bebia apenas 3 latas de cerveja, né, semanalmente. De história familiar importante, ele tinha um relato de câncer de mama da avó materna e um câncer de próstata por parte do avô paterno, além de hipertensão no pai. Então, ao exame físico desse paciente, ele tinha sinais vitais estáveis, só um ataque cardíaco leve, né, de 104 batimentos. Na avaliação da acuidade visual, né, foi visto uma redução, né, de 20 em 25 em ambos os olhos, né, mas os campos visuais estavam normais no teste de confrontação. Não tinha proptose, não tinha alteração de pares cranianos. No exame com a lâmpada de Fender, tinham poucas células na câmara anterior, mas o fundo de olho era normal. O que ele tinha de mais proeminente no exame físico era uma linfonodopatia palpável, né, em região cervical, clavicular, axilar e inguinal. E tinha algumas erupções cutâneas, né, eczematosas, e pápulas discretas, né, nos braços. Esse é o painel inicial, né, a bioquímica inicial desse paciente. Eu vou destacar aqui os principais resultados que têm algumas alterações. Então, a gente pode perceber que ele tinha uma anemia, uma hemoglobina de 9,3, né, uma plaquetopenia, que foi demonstrado 47.000. Tinha uma dosagem sérica de IgG elevada, né, de 6.238, e uma eletroforese de proteína sérica também alterada, né, que tinha um componente monoclonal de 5,18 gramas e IgG-kappa, né. No esfregaço do sangue periférico desse paciente, a gente não tinha a presença de esquizócitos, e ele também foi pesquisado para alguns PCRs e algumas sorologias, né? Fez PCR para EBV, CMV, várias células hosta e herpes vírus tipo 8, que foram negativos, e também realizou sorologia para HIV, sífilis e doença de Lyme, que também foram negativas. Seguindo a investigação, né, como ele tinha queixa visual, ele foi submetido a uma ressonância magnética de crânio, né, que mostraram essas lesões hiperintensas, né, a maior media 11 milímetros, tanto em regiões supratentorial quanto infratentorial, algumas periventriculares, como a gente pode ver aí na imagem B, e elas tinham um discreto realce, né, após a administração do contraste. Mas na região dos nervos ópticos e das estruturas orbitais não tinha captação de realce anormal, né, não encontraram alterações. Também foi submetido a um PET-TC. Aqui são algumas das imagens que mostram a captação, né, de moderada a intensa, com várias linfonodomegalias, né, cervicais, axilares, inguinais, né, e também com a captação anormal no baço. Esse paciente ele foi então internado, né, foi realizada uma punção lombar, né, e a análise do líquor mostrou, né, uma proteína de 147, uma glicose de 49, com a contagem de glóbulos brancos de 21, com 61% de linfócitos. Tinham 16.000 hemácias e xantocromia, e na coloração de Gram, algumas células mononucleares, mas nenhum micro-organismo. E os estudos citológicos também mostraram aumento dos linfócitos e das células plasmáticas. Esse paciente, ele, então, foi submetido a um teste diagnóstico, né? Então, resumindo aqui a história dele, era um homem de 25 anos com um diagnóstico prévio de LLA-B, que 5 meses depois do transplante halogênico, ele evoluiu com alterações visuais, linfadenopatia, piora da anemia e trombocitopenia e a presença de uma proteína monoclonal sérica na eletroforese, com alterações na ressonância de crânio, né, que mostrou múltiplas lesões na substância branca periventricular. Então, Thaís, agora... eu queria antes de você entrar nessa parte, a gente parar um pouquinho e discutir com o que a gente tem. Eu não sei, talvez você coloque o diagnóstico diferencial e a gente faça isso então. Pode seguir, pode seguir. Então, tá bom. Posso seguir? Tá. Pode, mostre só o diagnóstico diferencial e a gente abre para discussão, tá bom? Certo, tudo bem. Não fala a conclusão agora não, por favor. Tá certo. Ok. Pronto, então, a partir de todos esses dados, né, alguns diagnósticos diferenciais, eles têm que ser aventados, né?
E aí eu vou abrir aqui alguns dos principais, então, que o próprio artigo já traz na discussão. O primeiro diagnóstico diferencial que a gente tem que lembrar, né, é a recaída semiaguda. Apesar de, nos últimos anos, né, o transplante nos pacientes com LLA ter melhorado os resultados, né, substancialmente, a principal causa de insucesso ainda é a recaída da doença, né, uma incidência de 30% a 40%. Ela pode ocorrer a qualquer momento do transplante, mas ela sempre é mais provável no primeiro ano, após o transplante. Vale destacar que o envolvimento do sistema nervoso central, ele acontece com pouca frequência, né? Ele é mais comum quando já tem um envolvimento prévio. Professor, eu não sei se o senhor vai querer levantar a discussão logo, porque como o artigo trazia sempre o diagnóstico diferencial e se o nosso paciente tinha alguma coisa que poderia levantar essa suspeita. Eu acho melhor a gente interromper aqui e aí abrir para a discussão, porque aí, até para ouvir as ideias das outras pessoas sobre as possíveis hipóteses diagnósticas, certo? Então, eu pediria, eu queria que o Hércules fizesse um comentário sobre a principal hipótese diagnóstica para ele, nesse caso. Por favor, Hércules. Anderson, bom dia. É difícil, assim, a gente fazer um diagnóstico diferencial nesse paciente agora no pós-transplante recente. A gente sempre pensa em recaída, principalmente na LLA, ainda mais com essas linfadenopatias. Tem uma história também importante, que é a descontinuação do inibidor tirosina quinase por conta das citopenias, né? Então, isso acaba levantando também essa hipótese. Do ponto de vista neurológico, acredito que a gente já viu algumas alterações neurológicas pós-transplante, como hipertensão intracraniana idiopática, mas mais associado aos pacientes que fazem uso de ciclosporina. No caso, ele fazia profilaxia com o tacrolimus, né, se eu não me engano. E também pensaria em PRES ou algumas outras etiologias assim, de doenças neurológicas primárias que são menos comuns. A gente não pode deixar de pensar em infecção, mas não sei exatamente qual esse quadro se encaixaria, né, nesse paciente que ainda é imunossuprimido grave. E é isso. Eu acho que a primeira hipótese seria recaída, mas não descartaria uma avaliação mais ampla. A cultura do líquor sendo negativa, esse líquor com aumento da proteinorraquia, eu não sei se foi feito PCR, né, do líquor multiplex, que acaba ajudando no diagnóstico diferencial infeccioso, que é importante nesse período pós-transplante. Eu acho que tem com certeza a principal coisa para a gente tem que pensar realmente é a recaída, né? Não é nem a principal, mas é uma preocupação, digamos. Um aspecto que eu acho que é muito importante desse caso é o fato desse doente ter 5 meses de transplante e ainda estar usando inibidor de calcineurina, ainda está usando tacrolimus, né? Então, ele ainda é um indivíduo imunossuprimido usando droga imunossupressora. E aí a gente pensar em infecção, né, é algo que a gente precisa, não pode tirar de vista, né? Então, acho que a gente tem que ter isso com muita clareza. O PCR do líquor, eu acho que também é necessário, seria interessante ter essa informação, porque você pode ter os exames no sangue normais, mas ter alterado no líquor, né? Então, concordo com você que isso é importante. Essas lesões tem duas coisas interessantes aí, né? Primeiro, a gente está diante de um LLA, Filadélfia positivo, que por si só é de mau prognóstico, né? E que em torno aí, talvez, de 25% dos pacientes, né, com LLA apresentem essa alteração. E
tal, e uma coisa que é interessante é a descontinuidade do dasatinib, que é uma droga importante. Isso expressa, de certa forma, a dificuldade que a gente tem pós-transplante de fazer esse inibidor de tirosinoquinase junto com outras drogas, né? Somente imunossupressores. Isso é algo que é uma dificuldade de todo mundo, em todo lugar. A gente escuta isso nos principais congressos, quando algumas pessoas vão falar sobre terapia pós-transplante. E um dado que é interessante é essa paraproteína, né? É um indivíduo que, a despeito, quer dizer, que doença é essa? Que uma leucemia que foi transplantada e que persiste com a sua paraproteína, né, monoclonal, e que, na verdade, não necessariamente há uma correlação, né, com a leucemia linfóide aguda, né? Eu acho que esse dado é um dado interessante. Eu gostaria que a Lara Araripe fizesse um comentário e levantasse suas hipóteses, Lara, por favor. Lara é nossa residente do segundo ano. Oi, professor, bom dia. Bom dia a todos. Bom Tá dando dia. para me ouvir? Muito bem. Professor, assim, eu concordo muito com o Hércules. Eu não sei se eu tenho muita coisa a acrescentar, mas as coisas que eu pensei realmente, a primeira coisa foi recaída, né, de doença e algo infeccioso também. Foi o que veio na minha cabeça primariamente, né? Não sei se eu tenho algo mais assim a acrescentar. Acho que o Hércules falou que eu tinha. Essas lesões no crânio, múltiplas na substância branca, periventricular, dizem alguma coisa para vocês? Alguém quer comentar? Você ou outra pessoa? Gostaria de comentar? Hércules, talvez, ou mesmo Vitória? Professor, assim, eu penso no imunossuprimido, eu penso muito no paciente com HIV e nessas lesões encefálicas, né? Que aí tem o diagnóstico diferencial de LEMP, que é infecção pelo vírus JC, né? Tem o diagnóstico de linfoma primário do sistema nervoso central, que pode surgir no contexto de imunossupressão, mas eu confesso que eu não sei se isso também se encaixa no paciente imunossuprimido pelo transplante, né? Já que seria um tempo menor de imunossupressão, enfim, seria um pouco diferente. Mas eu realmente não conheço, assim, não tenho muito conhecimento sobre esse diagnóstico diferencial nesse contexto de pós-transplante imediato. Uma coisa interessante para a gente perguntar para a Thais é se no condicionamento desse doente, que ele deve ter feito, é irradiação corporal total, né, TBI. E aí a sua linha... com certeza, né, que a sua linha de raciocínio talvez possa ajudar aí a pensar em até, embora ele não tenha sinais aí mais evidentes de leucoencefalopatia multifocal, mas a gente tem sempre que lembrar disso, né? Então, acho que essas lesões cranianas poderiam ser toxoplasmose ou alguma coisa dessa natureza. Eles pensariam, Paulo Henrique, o que você acha? Oi, professor, bom dia. Bom dia. Na verdade, eu queria saber, foi TBI com o quê que ela fez? Foi ciclosamida pós? Deve ter sido com químio, né? Deve ter sido. Mas ela pode dizer para a gente, se puder dizer, Thais, ajuda muito. O condicionamento? Sim, por favor. Pronto, eu vou até voltar aqui, mas o condicionamento dele foi com mielo ablativo, com ciclo e radiação corporal total. Ele só diz isso no artigo para a gente, mas foi ciclo e radiação corporal. Então ele fez TBI mais ciclofosfamida. Deve ter feito uma dose bem elevada de TBI, porque foi mielo ablativo, né? Ele não fala a dose não, né? Quantos graus? Ele não diz a dose para a gente. Perfeito. Porque Ok. assim, com essas lesões múltiplas, né, em substância branca, eu também fico mais tentado, assim, a questão da recaída, eu acho que sempre é uma coisa importante pensar, principalmente porque descontinuou o DAS, a gente sabe que o DAS tem uma penetração excelente no nervoso central, mas, para mim, me chama a atenção de alguma coisa infecciosa. Os tacrolimus, a linfodepressão que ele fez no contexto pós-transplante, eu penso em alguma infecção oportunista, assim, toxoplasmose, pelo menos assim, o padrão
não parece tanto, não tem aquele real similar, né? Não tem aquele edema Perfeito. importante. Parece que eu queria Eu ouvir. penso em alguma coisa desmielinizante, alguma coisa dessa vibe, desmielinizante, mas assim, eu acho que tem relação com algum contexto infeccioso associado. Porque assim, esclerose múltipla, no caso dele, eu acho nada, assim, que não seria uma hipótese, nem essas outras doenças que tem algum tocante de autoimunidade, mas eu pensaria mais em infecção e deixar a toxoplasmose aí na gaveta das improváveis, mas tem que pensar, claro. Uhum. Perfeito. Micobactéria. O que você pensaria, Paulo? Poderia? Eu só acho que, rapaz, pode ser. Assim, eu acho que tá no rol também, sabe? Eu confesso que eu não sei se micobacteriose no sistema nervoso central daria esse tipo de lesão, mas eu acho que é possível. Eu acho que o PCR multiplex do líquor ia nos ajudar bastante para escrever essas infecções virais, alguma coisa aí. Seria um exame que eu pediria. Ótimo, Também. Paulo, obrigado. Vitória, queria ouvir você também, a nossa residente do segundo ano. Qual é a sua hipótese, o que é que você pensa? Se tem acrescentar alguma coisa que os meninos já disseram? Assim, acho que os meninos falaram bem as coisas que eu já tinha pensado, mas realmente, então... Estou te ouvindo bem distante, Vitória. Ixi, tá, é porque eu tô de máscara aqui na QT, deixa eu ver. Tá me ouvindo melhor? Melhorou bastante. Pronto. Doutor, quando a Thaís começou o caso, aí eu já pensei logo, vixe, recaída do sistema nervoso central. Mas aí no desenrolar, nesse momento, acho que não seria a minha principal hipótese. Eu acho que é a primeira coisa que eu penso, mas diante desse quadro clínico, eu acho que tem outras coisas para a gente pensar. Um paciente que ainda está usando imunossupressor, né, acho que 5 meses pós-transplante, pensaria mais em infecção mesmo, assim. Eu tinha até pensado em neurotóxico, mas realmente pela morfologia da lesão não parece. Com relação à micobacteriose, eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar pela imunossupressão, mas eu não sei como isso iria se manifestar, se tem alguma imagem específica, isso realmente eu não sei. E eu pensei também naquela lente que o Hércules tinha falado, né, me veio à cabeça, mas não consigo saber agora algo que encaixe e justifique tudo isso. Perfeito. Tá bom, então. Muito obrigado, Vitor. Obrigado a todos. Vamos seguir, então, Thaís, com a sua apresentação, por favor. Certo. Então, pronto, como eu tinha começado aqui, né, e até os meninos também levantaram, um dos principais diagnósticos diferenciais que vem à mente realmente é a recaída da leucemia. Tem que ser aventado, né, isso, mas o nosso paciente, uma das coisas que poderia falar contra seria que ele não apresentava um envolvimento prévio do sistema nervoso central, e aí o dado que ele traz para a gente é que o envolvimento na recaída, né, pós-transplante, ela é mais quando eu tenho previamente. E ele teve também outros fatores, né, de piora de anemia, trombocitopenia, linfadenopatia, que poderiam sim ser atribuídas à recidiva da LLA. Então, a gente tem que ter esse diagnóstico em mente, vai ser uma das coisas que eu vou tentar excluir, né, na pesquisa. Realmente, o segundo diagnóstico diferencial que ele traz para a gente é das condições infecciosas, né, uma infecção oportunista que envolve o sistema nervoso central tem que ser lembrada nesses pacientes pós-transplante, né, com alteração visual, principalmente no primeiro ano, porque eles permanecem realmente imunossuprimidos até a recuperação, né, do sistema imunológico derivado do doador e ele que ainda estava fazendo uso de imunossupressão com o tacrolimus. Então, a gente tem que realmente pensar nos diagnósticos diferenciais das lesões que podem causar efeito de massa. E aí, realmente inclui, como foi discutido aqui, a neurotuberculose, a neurocripto, os abscessos bacterianos e a neurocisticercose, mas realmente a imagem não era tão típica. O que ele traz para a gente, né? Que eu tenho que pensar, por conta da imunossupressão, de continuar em uso de tacrolimus, mas talvez essas infecções não justificassem o restante dos achados, né, que o paciente tem, como a linfonodomegalia generalizada, a anemia, né, a proteína monoclonal
que é presente, né, na eletroforese. A gente também tem que lembrar que existem algumas associações, né, com alguns medicamentos, e aí aqui o destaque é para o tacrolimus, que ele está fazendo uso, porque tem descrição do tacrolimus associado à microangiopatia trombótica e à PRES, né, a síndrome de encefalopatia posterior reversível. No nosso paciente, a gente lembra que ele tinha plaquetopenia, né, nova, mas ele não tinha esquizócitos no sangue periférico, então talvez essa hipótese de uma MAT ficaria menos provável, né? E as lesões do nosso paciente, elas não eram tão típicas para lembrar PRES, porque, em geral, a síndrome PRES, elas têm uns achados na imagem que são mais de edema, né? Cortical e subcortical, posterior, né? Como diz no nome da síndrome. Então, é mais em lobo occipital, né? E parietal, que não correspondia muito ao achado do nosso paciente. E aí as complicações do tacrolimus também não iriam explicar, né, por exemplo, a linfonodopatia generalizada. Eu acho que uma coisa interessante, a gente concorda com relação à microangiopatia trombótica, né? Então, realmente não tem esquizócito, então essa hipótese não dá para ser considerada. Agora, seria absurdo pensar em uma coisa absolutamente fosfórica se em uma doença, em uma alteração linfoproliferativa, um PTLD pós esse transplante, é algo totalmente descartado, vocês acham? Pensando na doença linfoproliferativa pós-transplante, que pode ocorrer mais frequentemente após transplante de órgãos sólidos, mas que também pode ocorrer após transplante de medula óssea, porque não esqueçam que ele tem um PET-CT que capta a parte cervical, né, dos gânglios cervicais. Isso. Enfim, que se você não configura... Porque uma coisa que a gente não pediu aí, que a gente deveria pedir, era um mielograma e uma imunofenotipagem, né? Exatamente. Porque veja, desculpe interromper, quando você tem recaída do sistema nervoso central, isso, no fundo, é um prenúncio da recaída sistêmica, sempre, certo? Sempre. Então, isso é algo mandatório. Então, eu esperei que algum de vocês pedissem isso, mas ninguém pediu, então agora eu resolvi dizer. Porque eu estou me sentindo angustiado, porque eu não sei como é que está a medula óssea desse indivíduo, entendeu? E, na verdade, lendo o artigo, foi realmente uma das coisas que eu também senti falta. Ele não descreve, né? Se foi feito, realmente ele não descreve no porque caso. Seria uma coisa assim que ajudaria a nossa linha de raciocínio, mas podemos seguir, por favor. Fica à vontade, Thaís. Então, a outra hipótese, né, que ele traz como diagnóstico diferencial é pensar na doença do enxerto versus hospedeiro, né, lembrando que ela pode ser aguda ou crônica. A aguda afeta mais pele, fígado, né, e trato gastrointestinal, e até 100 dias do transplante, né, em geral, que ela ocorre. E a crônica ocorre classicamente mais tarde, né, mas tem uma série de manifestações mais variadas, né, pode afetar uma gama bem maior de órgãos-alvo. O que ele traz para a gente que destaca, né? Que ela pode causar trombocitopenia, que o nosso paciente tem, mas ela não é comumente associada com linfonodopatia, né? E doença do sistema nervoso central. Ele até tem erupção cutânea, né? Que é descrita lá no exame físico admissional, mas ele não tem outros sintomas típicos. Então, nesse caso, a GVH dela fica uma hipótese um pouco menos provável. E eu tenho que lembrar das neoplasias secundárias, né, que elas podem ocorrer após o transplante, principalmente quando ele tem, né, realmente, quando é realizado a irradiação de corpo inteiro, que o nosso paciente fez. Elas, em geral, costumam ser raras, né, principalmente no primeiro ano, mas a gente tem que lembrar delas. E aí o grande destaque é para a doença linfoproliferativa pós-transplante, que ela vai ser definida, né, como essas proliferações linfóides ou plasmocíticas, que são resultado da imunossupressão desses pacientes, e elas ocorrem, como o doutor Fernando falou, né, destacou, principalmente no transplante de órgãos sólidos, mas a gente tem que lembrar que elas também podem ocorrer no contexto do transplante de células halogênicas. Elas representam, na verdade, um espectro de vários estados linfoproliferativos, né, porque podem ir desde uma hiperplasia policlonal reativa benigna até linfomas, né?
a maioria dos casos de PTLD, elas estão associadas com a infecção por EBV, né, de origem doadora, apesar de poder ser tanto de origem doadora quanto receptora, no primeiro ano pós-transplante. Né? Por quê? Né? Porque esse paciente está em um contexto de um prejuízo da imunidade mediada pelas células T. Então, as células B, se esse paciente tiver tido uma infecção prévia por EBV, né, ele pode ter células B latentes infectadas, que se proliferam num contexto de imunidade T prejudicada e aí contribuem para a patogênese da PTLD, que é a maioria, né? A maioria está relacionada realmente a EBV positivo, apesar de terem a descrição, né, até 30%, se eu não me engano, de PTLDs EBV negativas, que o nosso paciente era EBV negativo, se vocês lembrarem lá da descrição inicial. Queria fazer um comentário, desculpa, Thaís, sobre essa questão da doença linfoproliferativa. Nós tivemos no nosso serviço uma anemia plástica, que fez um PTLD com menos de 6 meses. Foi um negócio impressionante. Por isso que uma das coisas que eu coloquei como possibilidade aí. Mas pode seguir, por favor. Pronto. E aí aqui eu destaquei os fatores de risco, né, para receptores de transplante de células hematopoéticas, né, que ele destaca a idade maior que 50 anos, ter sido um doador não aparentado, né, ou com alguma incompatibilidade HLA, a depleção das células T da medula do doador, né, o uso de globulina antitimócio, né, do ATG, ou de anticorpos anti-CD3 para profilaxia ou tratamento de GVHD, o receptor de transplante, que é de sangue de cordão umbilical, e o transplante halogênico haploidêntico. Então, no nosso caso aí, eu não lembro a idade dele. Você lembra a idade? 25 anos. Então, quer dizer, ele não tinha mais de 50, Exato. mas ele era um doador não aparentado. E não fez depleção de célula T, porque a gente não costuma fazer ciclo fosfamida pós para não aparentado, não é habitual. E quando a gente não faz ATG. No caso, ele usou ATG, que a gente usa de rotina, no nosso caso, né? E estava usando como profilaxia para GVHD, estava usando o tacrolimus ainda, né? Exatamente. E não era cordão, a fonte de células, né? E o transplante não era haploidêntico, aquela situação em que você tem mismatch de um doador aparentado, né? Exatamente. Enfim, só para ilustrar aí o que você está dizendo. Pode seguir, por favor. E aí as manifestações da PTLD podem ir desde sintomas inespecíficos, né, de febre, perda de peso, fadiga, infecções que podem estar relacionadas, ou sintomas que podem estar relacionados à infecção viral, né, como a própria linfadenopatia, disfunção de outros órgãos, mas mais da metade delas apresenta realmente massas extranodais. O comprometimento do sistema nervoso central não é tão comum, né, mas ele pode acontecer em 20% a 25%. E laboratorialmente eu vou ter realmente anemia inexplicada, trombocitopenia ou leucopenia e os marcadores, né, já conhecidos de doenças linfoproliferativas, né? Então, LDH elevado, hipercalcemia, hiperuricemia. Vou destacar aqui a presença da proteína monoclonal, que é um dado, né, que inclusive pode ser uma forma de monitoramento, é a elevação da proteína monoclonal no soro ou na urina, né, que ele até cita que poderia ser um tipo de exame utilizado como uma triagem. Né? Vale lembrar, né, que a PTLD ela pode ser detectada precocemente pelo monitoramento da carga viral do EBV, né, por PCR. Em geral, o aumento da carga viral... Só um minuto. Acho que começou uma reforma aqui no outro apartamento, estou só me afastando aqui um pouco. Está dando para ouvir bem? Está dando para ouvir bem. Pode seguir, Thaís. Mas o diagnóstico mesmo da PTLD, né, ele tem que ser baseado na avaliação histológica, né, por meio de uma biópsia tecidual. O prognóstico ele é variado, né, até porque depende da extensão da doença, né, e do acometimento, mas a sobrevida global, em geral, ela varia entre 25% a 35%. Deixa eu só fazer um comentário. De rotina, nós monitoramos no pós-transplante de medula óssea a cada 15 dias, principalmente nos não aparentados e nos haploidênticos,
nós monitoramos com PCR o EBV, e com o intuito de pegar essa primeira alteração e já iniciar, se positivo, em cópias elevadas, o nosso ponto de corte costuma ser 1000, e se isso se mantém continuadamente, a gente costuma fazer rituximab para tentar não deixar a conversão para a doença linfoproliferativa pós-transplante. É mais como uma sugestão, e a gente tem tentado também que os transplantes de órgãos sólidos do hospital, somente o rim e fígado, possam fazer o mesmo modelo. Pode seguir, Thaís, por favor. Pronto, o nosso paciente, ele tinha um PCR negativo para EBV, e que nos pacientes que são negativos para EBV, você também poderia tentar essa associação com herpes 8, né, descrita, e tinha níveis elevados, né, de globulina e IgG, que foi o que motivou, inclusive, a realizar a eletroforese, que veio com a proteína monoclonal. Então, nesse contexto dos achados do PET, né, e toda essa história clínica, a principal hipótese realmente foi de PTLD, relacionada a mieloma plasmocitário, né, ou então Deixa eu só fazer um outro comentário. Nesse momento aí, o fato do PCR ser negativo para EBV não afasta a hipótese de PTLD. Então, é muito importante. Eu vejo muito essa discussão. As pessoas... ali tem o quadro clínico clássico de PTLD, e a pessoa diz, não é PTLD, o EBV é negativo. Não é fato. O EBV vai estar positivo lá naquele... Por isso que a gente monitora pós-transplante. Porque é quando você tem um trigger, né, que você tem o gatilho do EBV, que desencadeia a proliferação linfóide pós-transplante. É nesse momento que o PCR é positivo, daí a necessidade da gente monitorar. Pode seguir, por favor. Pronto, então, realmente, a hipótese diagnóstica principal para esse paciente foi de um distúrbio linfoproliferativo pós-transplante, e aí ele foi submetido a uma biópsia de linfonodo, que no caso dele foi um linfonodo inguinal, porque era o de mais fácil acesso. É que a imunohistoquímica da biópsia de linfonodo, né, que foram vistas, né, que a maioria das células tinham CD38 positivo, e na coloração para cadeias leves eles expressaram kappa, e para a cadeia pesada eles co-expressaram gama, né, então do tipo IgG kappa, né. No KI67 ele tinha aproximadamente 30%, né, de positividade, e ainda fizeram a hibridização in situ para EBV, mas também foi negativa. Então, diante desse contexto, né, esses achados, que inclusive, né, pela biópsia poderiam ser compatíveis com plasmacitoma nodal, né, e o contexto dele pós-transplante, a natureza multifocal da doença, ficou como uma doença linfoproliferativa relacionada a mieloma de células plasmáticas. Eles repetiram, né, o FISH para BCR-ABL, que foi negativo, e fizeram o quimerismo novamente, que mostrou que a PTLD era de origem receptora. E aí, diante desse diagnóstico, né, qual foi a decisão da equipe sobre o manejo, né, desse caso? No caso da doença linfoproliferativa pós-transplante relacionada a mieloma de células plasmáticas, né, ainda são poucas, né, segundo o que a gente lê, as evidências do que exatamente deve ser feito, né, mas a equipe optou pelo o recurso inicial, né, que é sempre tentar diminuir o curso da imunossupressão sistêmica. Ele não descreve de que forma eles fizeram isso, né? Mas foi um dos objetivos do tratamento. Mas a gente sabe que reduzir a imunossupressão aumenta o risco de GVHD. Então, sempre você tem que estar pesando essa forma que é feita, né? E lembrar de risco. O segundo objetivo foi fornecer um tratamento direcionado, né, à doença plasmocitária. E o terceiro objetivo foi administrar a infusão de linfócitos de doadores, porque existe, né, um papel potencial dessa infusão, né, como uma terapia aditiva, principalmente quando a PTLD está respondendo aos outros tratamentos e quando ela é de origem receptora, que era o caso do nosso paciente. Mas esse tratamento ele também aumenta o risco de GVHD. Queria fazer um comentário, Thaís, sobre isso, por favor, retorna para o outro slide, o anterior. Diminuiu a imunossupressão é mandatória.
certo? Quando você está diante de um PTLD. Nem sempre é possível, como você bem colocou, que a chance aumenta da doença do enxerto contra o hospedeiro, o graft versus host disease, né? Então, esse é um ponto. Uma das peculiaridades desse caso é o indivíduo desenvolver uma doença com perfil de mieloma, né? Então, é uma coisa bem assim, não é habitual, né? Uhum. Então, acho que isso é muito interessante. E, obviamente, que a infusão de linfócito de doador é uma alternativa com todas essas considerações que você já fez. É só isso mesmo. Pode seguir, por favor. Pronto, então a resolução desse caso, né? Como terapia inicial, eles reduziram a imunossupressão, eles iniciaram um tratamento direcionado para mieloma múltiplo, a escolha foi o daratumumab, já ter um potencial, né, de menos efeitos tóxicos e os relatos de segurança, né, do uso dele no pós-transplante halogênico. Isso. Esse paciente, ele até teve uma redução do nível sérico da proteína monoclonal, mas ele teve piora da trombocitopenia após o daratumumab. E o PET-TC, né, foi reavaliado com o PET-TC e mostrou um aumento dos linfonodos envolvidos. E aí, diante dessa evolução, a equipe ela optou por uma segunda linha de tratamento com ciclofosfamida, bortezomib e dexametasona. Essa escolha, né, ela foi na tentativa mesmo de evitar imunomoduladores como a talidomida por conta da descrição, né, da associação deles com GVHD no pós-transplante halogênico. Então, depois que esse paciente fez um ciclo de DARA e 6 ciclos de VCD, ele teve uma recuperação visual completa, uma resposta radiológica quase que completa e recuperou também hematologicamente, além da redução da proteína monoclonal, que foi de 5,18 para 0,07 gramas. Aqui é o PET dele, né, que mostra o PET admissional, né, que é a imagem A, né, mostrando a doença e a captação, e a imagem B, que é após o tratamento, né, após o tratamento já com regressão, né, da avidez e da linfonodomegalia. Ele ainda fez essa terapia adicional, foram 3 doses, né, escalonadas, de infusão de linfócitos de doadores, e esse paciente ele evoluiu com GVHD grave do fígado. Como a gente já tinha visto, não existia esse risco do tratamento que foi escolhido, mas ele teve boa terapia, né, boa resposta, né, a terapia que foi instituída, e evoluiu com remissão completa da GVHD também. Então, ele teve uma proteína monoclonal indetectável e na conclusão, né, do artigo, até a publicação, ele estava sem necessidade de terapia dirigida para a doença linfoproliferativa pelos 6 meses, né, de segmento. É isso, aqui a gente encerra o caso. Se alguém tiver mais alguma consideração. Excelente a discussão. A gente abre agora para os comentários, para as colocações de vocês. Por favor, está aberto para quem quiser perguntar, discutir, falar alguma coisa. Eu tenho só uma dúvida. Não, Paulo. Em relação à escolha de fazer DLI, porque eu acabei que eu não consegui ver a imunistoquímica, mas eu acho que ele não era CD20 positivo, né? Não foi feito rituximab mais alguma coisa, mas fez VCD, né? Eu acredito que era negativo, porque habitualmente quando tem linhagem plasmocitária, o CD20 é negativo, né? Na verdade, é CD38 positivo, daí a opção inicial por usar o daratumumab, né? E que não foi tão boa, né? E que funcionou foi o velho e bom VCD, né? Que a gente usa. Isso. Mas pode falar. Mas assim, o porquê dele ter optado, não sei nem se vocês vão conseguir me tirar essa dúvida, em fazer o DLI e não esperar a resposta do VCD. Uma coisa que eu acho que você tem que entender aí, Paulo, que você está tratando um doente que não é mais um doente só com a medula dele, tá? Você está tratando um doente que tem, que realizou um transplante halogênico e que ele também tem células de outra pessoa, né? E, na verdade, a grande complexidade desse tratamento é você poder respeitar esse processo da imunotolerância desse indivíduo. Então, você tem ali um enxerto, né, que você tem que cuidar dele também. Você não tem que cuidar só da doença pós-transplante, né? É surpreendente a evolução desse doente, surpreendente a condução. Eu achei
Achei muito interessante. Fiz questão de não ler o desfecho para exatamente a gente ter esse raciocínio diagnóstico, como a gente fez esse exercício hoje aqui. Eu acho que é muito salutar isso, do ponto de vista de aprendizado para nós todos. E assim, a DLI ela tem essa função de você... Um dado que eu não sei se está aí, se você tem, com relação ao quimerismo, porque os internos residentes talvez não saibam exatamente o que é, mas a gente monitora pós-transplante o quimerismo para saber se aquela célula... Porque o que é que a gente almeja com o transplante? Que as células saudáveis assumam o comando daquela medula óssea que tinha células doentes que foram destruídas. Isso nem sempre acontece. O que é que a gente sonha? Um quimerismo de 100%, né? Ou seja, que haja ali o comando pelas células do doador saudável, né? Muitas vezes o DLI ele entra... Desculpa, Thaís, pode falar. Não, eu ia só dar a resposta, né? No pós-transplante, Fale. o quimerismo era completo do doador. E permaneceu ao longo de todo o pós, até... Ele só dá um resultado no pós-transplante, e aí depois do diagnóstico da doença linfoproliferativa, ele repete e viu que a PTLD era de origem receptora. É só esses dois dados que ele traz para a gente. É muito interessante ele lançar a mão da DLI, porque ele, na verdade, estava preocupado em manter... na verdade, se a gente raciocinar, esse DLI foi até profilático, porque ele se ele tinha um quimerismo de 100%, ele estava tentando manter aquele quimerismo, né? Então, ele não tinha nem... É uma estratégia muito interessante, né? Muito, assim, muito educativa para nós, sabe? Para nós, transplantadores, porque ela mostra até, assim, até uma maneira de conduzir o caso que é fantástica. Eu gostei muito, foi muito interessante e deu muito certo, né? Então, eu acho que é por isso, Paulo. Não sei se respondeu a sua pergunta. Respondeu sim, pessoal. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, algum R1? Eu queria fazer só um comentário, professor, que Thaís, por favor. No ambulatório de hemato geral, da quinta de manhã, no mês passado, a gente atendeu um paciente que era um transplante de órgão sólido, né? Na verdade, ele tinha transplante hepático e renal. E aí ele veio encaminhado da nefro por ter uma PCR para EBV alterada. Ele já tinha 2 dosagens maiores do que 1.000. Se eu não me engano, a dele era 2.000, 2.700, por aí. E aí a gente encaminhou ele para o ambulatório de residência, né, para ficar sendo acompanhado mais de perto por nós. Então ele vai aparecer aí para a gente. É muito bom você ter comentado isso. E assim, eu venho já há alguns anos e foi um grande ganho para nós no transplante de medula e também no transplante renal, esse monitoramento com o EBV, porque algo que me deixa bastante angustiado é quando eu recebo esses doentes com PTLD no nosso ambulatório e a gente fica muito de mãos atadas porque são doentes muito graves, né? Essa estatística aí de 20, 25% de resposta, não sei se a gente tem isso aqui, acho que talvez tenha menos, tá? Eu sou capaz de contar nos dedos os que a gente tratou e que conseguiram ficar vivos. Então, na minha compreensão, a gente precisa monitorar e tentar se antecipar à instalação da doença propriamente dita. O indivíduo que faz transplante de órgão sólido, e dentre os transplantes de órgãos sólidos, a incidência maior é transplante pulmão, aí depois vem fígado, rim e medula entra também. Mas nunca se esqueçam que o cara que faz transplante de órgão sólido, ele toma imunossupressor pelo resto da vida. Então, à medida em que ele toma imunossupressor, isso aí propicia que haja, que se perpetue, né, essa coisa, entendeu? Esse risco, né? Então, acho que isso ilustra muito bem a importância da monitoração pós-transplante, esse segmento, esse acompanhamento, essa estratégia de tratamento, certo?
Eu queria, na verdade, elogiar, Thaís, a sua apresentação. Foi muito, muito lógica, muito coerente, muito bem feita. Não sei se a doutora Helena gostaria de fazer. Alguém levantou a mão, eu não... desculpa, Ana Obrigada. Vitória. Fala, Ana Vitória e depois Paulo Henrique. Pois não, Ana? Ana, você está com a mão levantada ou foi engano? Não sei. Paulo Henrique? É só uma dúvida. É porque, normalmente, pelo que eu estava lendo, né, do PTLD, o tacrolimus era um dos imunossupressores que mais eram propensos a dar PTLD, né? Minha dúvida é se, nesses casos, tem indicação de trocar o imunossupressor. Apesar de ser um transplante de medula, né, que a tendência é, pelo efeito de GVL, de uma mais precoce. Mas, num contexto desse, um PTLD de um nervoso central, um PTLD grave, a gente trocaria por, sei lá, ciclosporina, algo do tipo? A verdade, ciclosporina e tacrolimus são a mesma categoria de drogas, né? São inibidores de calcineurina. Então, são muito próximos. O que a gente muitas vezes tem feito, junto com quando estamos falando de órgão sólido, mesmo na medula, é diminuir um pouco o corticoide, né? Às vezes esses doentes estão usando corticoide, não só tacrolimus, principalmente se tiver doença do enxerto, no nosso caso da medula, e a gente tem tentado diminuir. Muitas vezes a gente já chegou a trocar. O ideal é você tentar diminuir a imunossupressão. Então, às vezes, o pessoal do rim tem uma experiência com troca para sirolimus, né? Eles, inclusive, mas muito mais pensando em citomegalovírus, eles acabam trocando para sirolimus e parece que tem um resultado melhor, a experiência deles. Eu já vi em algumas aulas do grupo de transplante renal, eles fazerem essa colocação, e é uma prática comum para eles, mas eu eu acho que não tem assim uma resposta muito segura para lidar, não. Eu acho que tentar diminuir a imunossupressão, não sei se trocar adianta muito, a gente troca às vezes, mas não é algo que a gente fique seguro, não, sabe? Vitória, você quer falar? Obrigado. Oi, doutor, tá dando para me ouvir? Muito bem. Não, eu acho que é meu fone que tava com problema, mas só para parabenizar a Thaís, dizer que foi muito boa a aula e, assim, se a gente puder continuar algumas aulas com esses casos, porque tem sido muito bom. Realmente, o PTLD é algo que a gente sempre pensa no transplante de órgão sólido e algo que a gente acaba esquecendo mais nos pacientes, pelo menos, assim, para mim, né? Não foi algo que eu pensei de cara. Quando o senhor comentou que realmente pode ser. E me chamou a atenção o fato de estava 5 meses já de transplante, porque geralmente com 3, né, nas leucemias, a gente já começa a ir tirando a imunossupressão. Mas foi um caso muito bom e só dar esse feedback mesmo. Muito obrigado. Com relação à imunossupressão pós-transplante, isso varia muito de serviço para serviço. Nós aqui no HU trabalhamos muito com essa história de tentar tirar o quanto antes a imunossupressão. Isso é um ritual nosso, é uma conduta nossa, tá? Então, mas infelizmente tem serviços que mantêm 6 meses e tal. Para você tirar a imunossupressão mais cedo, você precisa ter um segmento muito perto do doente. Então, isso dá um certo trabalho, digamos assim, demanda muito um segmento de perto daquele doente, e obviamente que isso gera um tanto quanto mais de dedicação àquele doente, entendeu? Porque às vezes é mais fácil deixar com a imunossupressão, que você fica tranquilo, mas há benefícios em retirar o quanto antes, né? Então, isso é importante. Então, assim, parabéns, Thaís, mais uma vez, e eu espero que a gente possa continuar. Achei que foi bastante rica. Fernando, deixa eu aproveitar esse meio minuto aí. Por favor, doutora Helena, a senhora tem o tempo que quiser.
Eu quero parabenizar a Thaís, foi muito bem apresentado. Eu adoro discussão de caso clínico. Difícil, e eu tenho uma oração na minha vida, caso clínico difícil, termina em tuberculose ou linfoma. Esse não terminou em linfoma, mas quando ela falou na proteína monoclonal, eu disse, meu Deus, não é possível. Como eu não tenho intimidade com esse PTLD, só uma pergunta. É assim no primeiro ano comum aparecer, porque uma segunda neoplasia no Hodgkin a gente espera 5 anos, 8 anos. Eu vou responder para a senhora de uma maneira bem simplista. Cada vez mais nós estamos sendo mais agressivos no nosso tratamento prévio ao transplante. Então, no nosso caso da medula, o condicionamento, né? Então, a globulina antilinfocitária, que é o ATG, a própria ciclofosfamida pós-transplante, né? Então, a gente cai imunossuprimindo muito esse doente para usar, e isso não ocorre só na medula, isso ocorre também no transplante de órgãos sólidos e no rim, principalmente. Os painéis, cada vez mais, eles fazem aqueles cross-matching lá, e transplantes que eram impensáveis no passado, eles passam a ser feitos, né? Então, a gente aumentou a nossa capacidade de realizar transplante, mas, ao mesmo tempo, a gente aumentou a nossa possibilidade de complicações. Então, essas coisas precisam caminhar juntas, né? Por isso que eu gosto muito de dizer que não é só fazer transplante, tem que fazer transplante com qualidade. Então, é preciso fazer e ter essa responsabilidade por sobre o doente. Então, eu sempre batalhei muito para que o nosso serviço tivesse essa opção de ter acesso a isso. Então, eu agradeço mais uma vez. Obrigada. Desejo a todos uma boa semana. Próxima semana, nós vamos continuar essa discussão de leucemia linfóide aguda. Eu vou trazer para vocês os highlights do Congresso Europeu de Transplante de Medula Óssea sobre tratamento de leucemia linfóide aguda. Então, ficamos aí com esse encontro marcado. Um abraço, boa semana, fiquem com Deus. Tudo de bom. Valeu, obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.